Duas novas técnicas, ainda bem pouco divulgadas, descritas pelo italiano Walter Troni, a última em fevereiro de 2019, dão uma tremenda contribuição de melhora de sensibilidade e especificidade à monitorização intraoperatória no território lombosacral. E eu acho importante que essas técnicas sejam divulgadas entre colegas neurofisiologistas e as cirurgiões também. A técnica anterior se baseia em obter o limiar de resposta de raiz quando se estimula o parafuso. E o limiar mais considerado para dar alerta é 8 mA. E se baseia também no alerta à ocorrência de descargas neurotônicas durante a manipulação de raízes. Então, os problemas com essas duas técnicas são, primeiro, em relação ao limiar de alerta. Esses dados são do estudo do Lenk, o maior estudo com mais de 4.800 parafusos, e que serviu de base para estabelecer esse critério de alerta. Se o alerta for dado quando há uma resposta abaixo de 8 mA, perde-se apenas 14% das quebras reais no estudo baseadas na tomografia pós-operatória. Então é uma sensibilidade razoável, embora caiba melhorar também. Só que na faixa de 4 a 8, por exemplo, a maior parte dos alertas vão se revelar falsos positivos. Apenas 17% dos pacientes em que fornecemos alerta vão realmente ter uma quebra. Então, nos outros casos, a verificação e o reposicionamento de parafusos acaba sendo desnecessário. Se eu procuro evitar isso e reduzir o meu critério de alarme a um limiar, por exemplo, abaixo de 4, aí o problema passa a ser a falta de sensibilidade. Numa condição em que houve 107 quebras, apenas 36% dessas foram abaixo de 4 mA. No estudo de Troni, agora de 2019, ele fez a estimulação de trajeto e também de parafuso e definiu um critério de alarme individualizado para trajeto e outro para parafuso. Ao se verificar todos os casos em que o limiar de estimulação de trajeto foi abaixo de 2,6 ou abaixo, ele encontrou 9 casos, e desses 9, 8 realmente tinham quebra medial ou tinham parafuso penetrando na cortical. Então melhora bastante a especificidade em relação aos apenas 17% do estudo com parafuso com limiar abaixo de 8. E note que dos 8 casos com quebra real, apenas 3 foram detectados usando o critério de parafuso com limiar abaixo de 8. E ao comparar limiar de parafuso com limiar de trajeto, aqui a linha onde ambos seriam iguais, se verifica que quase todos, à exceção de um, tiveram limiar para parafuso maior, às vezes bem maior do que limiar para trajeto. Então, com esse critério, a sensibilidade e a especificidade aumentam bastante. E outro cuidado que Troni tomou foi que o eletrodo de retorno não deve ser colocado no paravertebral, onde o sentido da corrente se afasta da raiz, mas abdominal. Assim a corrente tende a se aproximar da raiz. E outro foi a profundidade de estimulação. A raiz cruza com o pedículo a metade, mais ou menos, da altura entre o assoalho e o orifício de entrada. Ele tomou até cuidado de criar sondas com diferentes profundidades de um anteparo. Mas basta que seja feita a estimulação com uma frequência razoável de 3 Hz, por exemplo, e se desça lentamente a sonda monopolar teflonária de estimulação, dando atenção ao trajeto entre 10 e 18 milímetros, que é onde estava a raiz cruzando o pedículo, para obter essa mesma sensibilidade. Tá? E a segunda técnica, que o mesmo autor descreveu, já em 2013, mas ainda é pouquíssimo divulgada, ela, de uma certa maneira, substitui os potenciais motores transcranianos no território, nas cirurgias abaixo do território de T12, no território lombosacral. Porque com um cátulo posicionado na altura de metade da vértebra de T12, perto da intumescência lombar, e o ânodo também abdominal, é por isso que nessa outra foto há 2 adesivos, o ânodo é um adesivo, se consegue fazer a estimulação supramáxima de todas as raízes lombosacrais. E como se trata de uma estimulação direta de nervo, envolvendo apenas a junção neuromuscular, sem uma sinapse, a resposta é extremamente estável em amplitude, latência e morfologia, como se vê nessa cascata sequencial aqui de potenciais de todas as raízes. Então, como a resposta é estável, é resistente à anestesia,
uma pequena queda já ganha significado, algo que não ocorre com os potenciais motores transcranianos. E se eu, por exemplo, vejo uma descarga neurotônica, ela vai ganhar um significado especial e vai merecer ser comunicada como alerta, caso logo após a descarga neurotônica eu veja uma queda de amplitude consistente, como se observa nessa imagem aqui. Algo que com os potenciais transcranianos, como são exemplificados aqui, variações de amplitude e morfologia como essa são naturais, de um estímulo para outro logo em seguida, e não chegam a configurar alerta. Então, com a combinação dessas duas técnicas, se espera uma grande melhora no que a monitorização neurofisiológica tem a oferecer aos cirurgiões em procedimentos nesse território.